Olá pessoal, bom dia. Nós iremos dar continuidade da aula de matemática, aula 2, e na aula de hoje nós iremos trabalhar o ponto médio entre dois pontos, ok? Turma, como é que eu faço para calcular o ponto médio entre dois pontos? Na aula passada nós trabalhamos a distância entre dois pontos, aprendemos a calcular a distância entre dois pontos. E hoje nós vamos aprender a calcular o ponto médio entre dois pontos quaisquer. Então aqui, ó, sendo A formado por XA e YA, B formado por XB e YB e o ponto médio formado por XM e YM. O ponto médio que divide a B ao meio é chamado de ponto médio. Então imagine aqui esse plano cartesiano, o ponto A, né, XA e YA, XB e YB, e o ponto médio entre XA e XB e o ponto médio entre YA e YB. E como é que eu faço para calcular esse ponto médio? Para eu calcular o ponto médio de x, eu vou usar essa relaçãozinha. Vou pegar o xa, somar com o xb e dividir por 2, ok? E como é que eu faço para calcular o ponto médio de y? O ponto médio de y vai ser ya mais yb dividido por 2. Então, essa relaçãozinha matemática permite calcular o ponto médio de y. E essa relaçãozinha aqui também permite calcular o ponto médio de y, ok? Então essa relação permite calcular o ponto médio de x e aqui permite calcular o ponto médio de y, ok? Tranquilo? Então essa relação matemática vai calcular o ponto médio entre dois pontos quaisquer. Vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. Determine as coordenadas de M, ponto médio de A e B. Como é que eu faço para calcular as coordenadas de M? Eu preciso calcular quem é o XM e quem é o YM. E como é que eu faço para calcular o XM? Vou pegar o A, né, o XA, somar com o XB e dividir por 2. Aí somando 4 mais 2, 6, dividindo por 2, 3. Pronto. E como é que eu faço para calcular o ponto médio de Y? Pego o X, no caso aqui o YA, soma, nesse caso, eu vou diminuir com o YB e dividir por 2. Diminuindo 3 menos 1, 2, dividido por 2 é 1. Então, isso implica que o ponto médio vai ser o quê? 3 e 1. Ok? Bem fácil, né? Letra B. Sendo M o ponto médio e A um ponto qualquer, determine as coordenadas de B. Nesse caso aqui, pessoal, ele te deu o ponto médio, te deu um ponto e quer calcular o outro ponto. Então, como é que eu faço para encontrar o ponto B? O ponto B vai ser o quê? O XB e YB. Então, eu preciso calcular o XB e o YB. Beleza, eu sei que o ponto médio de x, vai ser o XA mais XB dividido por 2. E eu sei que o ponto médio de y vai ser YA mais YB dividido para 2. Então agora você só vai substituir na fórmula. Quem é o ponto médio de x? 6. Quem é o XA? O XA é 0. Eu quero calcular o meu XB. Aí a operação básica, meio pelos extremos, vai ficar 6 vezes 2, 12. 0 mais XB é XB. Então, o ponto de XB é 12. Já encontrei um valor. Agora, vamos lá para o Y. Quem é o ponto médio de Y? Menos 1. Quem é YA? O YA, pessoal, é 3. Ok? No caso aqui, YA é 3. Mas o YB eu preciso encontrar. Ok? Estou substituindo. Agora você vai multiplicar 2 vezes menos 1, menos 2. Repete 3 mais YB. Passa o 3 para o outro lado, trocando o sinal. Logo, o YB vai dar menos 5, né? Menos 2, menos 3, menos 5. Pronto, pessoal. Calculei todas essas coordenadas. Logo, a minha resposta vai ficar como? Ponto B, né? Vai ser XB e YB. Bem fácil, né? Questão 3. Dados os pontos A, B e C, determina o comprimento da mediana referente ao vértice A. Professor, mediana? Vamos desenhar aqui um triângulozinho bonitinho.
um triângulo qualquer. Ponto A, ponto B e ponto C. O que é mediana? É um segmento de reta que vai do vértice até o seu lado oposto. Então, isso aqui eu vou chamar de mediana de A. Então, a mediana é o segmento de reta que vem do vértice e divide o lado oposto ao meio, né? Em lados congruentes. No ponto B, pessoal, também existe a sua mediana. Eu vou chamar de MB, ok? E no ponto C também existe a sua mediana. Eu vou chamar de MC. Todo triângulo existe 3 medianas, tá? Esse pontozinho aqui, ó, que é o encontro das 3 medianas, é chamado de baricentro, ok? É um próximo momento, um próximo vídeo que a gente vai trabalhar sobre o baricentro. Então, todo triângulo possui 3 medianas. E o que ele quer aqui na realidade? Ele quer determinar o comprimento da mediana referente ao vértice A. Ele quer calcular esse segmento aqui, de A até a distância de BC. Ah, professor, então significa o quê? Que para eu calcular o comprimento da mediana, eu preciso descobrir, no caso aí, o valor dessa mediana. Não é isso? Então a gente vai calcular a mediana do lado BC para poder calcular o comprimento entre o vértice e esse valor. Então o primeiro passo que nós vamos utilizar aqui, pessoal, é calcular o ponto médio de BC. Então, qual é o primeiro passo que nós iremos utilizar? Calcular o ponto médio de BC, né? E como é que eu faço para calcular o ponto médio de BC? Quem é o ponto B? O ponto B é 0 e 2. E quem é o ponto C? 4 e 6. Então, vamos calcular o ponto médio? Calcular o ponto médio dx. Vai ficar 0 mais 4 dividido por 2. 0 mais 4 é 4, dividido por 2 é 2. Agora, calcular o ponto médio de y. Vai ser o quê? 2 mais 6 dividido por 2, certo? 2 mais 6, 8, dividido por 2 é 4. Logo, o ponto médio vai ser 2 e 4. Então, o ponto médio do lado BC é 2 e 4. Qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é calcular o comprimento dessa mediana. Calcular o comprimento da mediana. E como é que eu faço para calcular o comprimento dessa mediana? Turma, é calcular a distância de A ao ponto médio. Então, calculando a distância de A até o ponto médio, eu calculo o comprimento da mediana referente ao vértice A. Por que, professor? Porque ele quer o comprimento da mediana do ponto A. Se fosse do ponto B, nós teríamos que calcular a mediana de AC, e assim sucessivamente. Então, usando a distância entre dois pontos, vamos lá. Quem é o ponto A? O ponto A vai ser menos 1 e 4. E quem é a mediana que nós encontramos? 2 e 4. Então, vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Calculando a distância entre A e M, vamos lá. Lembra da formulazinha? Vai ser xm menos xa. Então, esse menos esse, o segundo menos o primeiro. Vai ficar assim, ó, 2 menos, como é menos, fica mais, ao quadrado. Mas, agora esse daqui, o y, 4 menos 4, ao quadrado. Certo? Aí ficou assim, ó, a distância de AM vai ser 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado é 9. E aqui vai zerar, né? Zerou. 4 menos 4, 0. Então, qual é a distância de AM? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, a distância entre o vértice A e a mediana, né, o ponto médio de BC, é igual a 3. Muito fácil, né, pessoal? Calcular o ponto médio, descobrir outras informações referentes ao ponto médio. Então, eu espero que vocês tenham entendido a aula sobre ponto médio.
Estudem, pratiquem, só assim eu vou aprender, eu vou entender o conteúdo que está sendo ministrado. Turma, até a próxima aula. Tchau, tchau e até outro momento. Tchau.